Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Descansados, já tomou aquela água, foi ao banheiro, fez a atividade anterior? Pois é, nós estamos agora começando mais uma aula, sou a Promirt, e hoje nós teremos uma aula de ciências humanas. Para começar, a gente vai recapitular, relembrar algumas coisas que aconteceram na outra aula sobre capitanias hereditárias. Como que das capitanias hereditárias nós chegamos às regiões do Brasil que a gente tem hoje. Relembrando, o que foram essas capitanias hereditárias? Vocês lembram que o Brasil ele foi dividido em duas partes, né? Tendo aí uma linha imaginária que foi do meridiano de Tordesilhas, através do Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil em duas partes. Uma pertencia à Espanha e a parte mais à costa pertenceria a Portugal. Portugal, então, divide essa parte que lhe coube em 15 capitanias hereditárias, sabendo que cada capitania hereditária tinha um donatário, né? Que seria responsável ali por aquelas terras, né? Tanto na organização ali política, né? Para evitar também as invasões, que naquela época a Holanda, como outros países também tentavam invadir, né? E tentar fazer essas regiões dar lucro, né? E ali foram fundadas algumas vilas, sendo a primeira vila aí a Vila de São Vicente, só que essas capitanias elas não deram muito certo. Por que não deram certo? Porque muitos desses donatários, que foi a quem o rei, né, deu essas terras, fez doações, entre aspas, que elas continuariam pertencendo à coroa, até porque eles pagavam impostos, né, sobre isso, mas eles teriam alguns privilégios, dizemos assim, né? Não deram certo, só duas das capitanias deram certo, né? E uma dessas capitanias foi a de São Vicente, né? Que foi uma onde houve a primeira vila fundada, né? Os outros, muitos donatários, nem chegaram a conhecer essas terras, por isso que não deu certo, né? Essa era a forma, a organização política daquela época, o mapa político daquela época que a gente tinha no Brasil. E hoje, Pro, como é que está hoje essas regiões do Brasil? Hoje o Brasil tem esse mapa aqui, ó, a organização política acontece desta forma, onde nós temos aí 5 regiões. A região norte, essa região mais acima, que está da cor verde. Nós temos aqui a nordeste, essa alaranjada aqui. Temos aqui no centro aqui a centro-oeste, essa de amarelo. Sudeste, a de vermelho, e logo abaixo, aí bem mais abaixo, nós temos a região sul. Então, o Brasil ele está politicamente organizado em 5 regiões. Quais são? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Sul, certo? As 5 regiões do Brasil. Vamos falar agora de cada uma delas. Nós temos aqui a região norte, né? Na região norte, nós temos os estados de Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Acre e Rondônia. Note que nós temos aí outros nomes onde está sinalizado aí com um pontinho vermelho. Esses nomes aí são das capitais desses estados. Logo, a capital de Amazonas, Manaus, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém, Tocantins, Palmas, Rondônia, Porto Velho e Acre, Rio Branco. A região norte ela é dividida, então, em 7 estados, sendo a maior, uma das maiores regiões do Brasil, e, além disso, contém também um estado maior do Brasil, que é a Amazonas, certo? Ele é o maior estado do Brasil com uma área que chega aí a 3.853.676,948 quilômetros quadrados, cobrindo cerca de 45,25% do território nacional. Essa é a região norte. Conforme está dividido esse mapa político, né, dessas regiões, as regiões elas também se assemelham
em algumas características, como, por exemplo, né, a questão da cultura, que está muito próxima ali. A região Nordeste, que é a nossa região, né, onde nós temos aí Maranhão como capital São Luís, Piauí, capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. A região Nordeste é a terceira maior região do Brasil e é a maior em número de estados. Nós vimos aí que tem 9 estados, né? Onde a PRO já citou para vocês todos eles, certo? Sua área total chega a 1.561.177 quilômetros quadrados. Já a região Centro-Oeste é a segunda maior em extensão. Nós temos, então, em primeiro, a região norte, né, onde está aí a Amazônia. Nós temos a segunda região maior, a região Nordeste, e a terceira maior Nordeste, como segunda nós temos a região Centro-Oeste, certo? A região Centro-Oeste é a segunda maior em extensão territorial, em terra, né, em tamanho, a menos populosa, entre as 5, um pouco mais de 14 milhões de habitantes, e uma densidade entre os menores do Brasil, que é cerca de 8,97 habitantes por quilômetro quadrado, composta aí pelos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e nós temos também o Distrito Federal, né, que é onde fica a capital do Brasil, que é Brasília. A capital do Brasil é localizada nessa região, Brasília, né, tem cerca aí de 2,5 milhões de habitantes, sendo a cidade mais populosa do Centro-Oeste, seguida por Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. Então, essa região Centro-Oeste ela é a menos populosa, até porque só tem 3 estados nessa região. E sendo que o estado mais populoso aí, né? Nós temos o estado do Goiás, onde nós temos a cidade de Brasília, né? A capital do Brasil, que tem 2,5 milhões de habitantes somente em Brasília, certo? Sendo aí a cidade mais populosa do Centro-Oeste. A região sul também é bem pequenininha, a região sul, né? Diferente da região centro-oeste, que tem uma extensão de terra grande, né? Sendo aí a segunda entre todas as regiões, a região sul, ela compõe também só 3 estados, que é Paraná, né? Que tem como capital Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e Rio Grande do Sul, que tem como capital aí Porto Alegre, com cerca de 576.409,6 quilômetros de extensão de terra. É a menor região do Brasil, fazendo fronteira com a região sudeste e a centro-oeste, né? Além dos países Uruguai, Paraguai e Argentina. Nós temos esses 3 estados aí que fazem fronteira com esses países, certo? A região sudeste tem a maior população brasileira, até porque tem as cidades mais populosas, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né, principalmente São Paulo, a mais populosa. Mas ela vai pegar aí Minas Gerais, que tem como capital Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória, né, capital, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, São Paulo, capital São Paulo também. Nessa região está também a economia mais desenvolvida do Brasil, porque é uma região onde há um grande número de indústria, né, setores industriais. Então, a economia do Brasil, ela se dá, né, principalmente por conta dessa região, né? E nós vamos falar agora, essa forma aí de organização que a PRO diz para vocês, como o mapa está organizado, é o mapa geográfico, o mapa político do Brasil, né?
que é dividido em regiões. Nós vamos ver um mapa agora diferente, que é um mapa de biomas brasileiros. Para a gente falar sobre biomas, a prova vai sair desse universo aqui e vai para outro espaço. Vamos lá? Caatinga. Será por que eu estou num ambiente tão diferente assim? Porque hoje nós vamos falar sobre biomas. Você sabe o que são biomas? Não sabe? Quem sabe, escreva aí no chat, que eu quero ver quem é que vai acertar. O que são biomas? Lembram que quando eu falei em ciência, na aula de ciências, que a gente estava falando sobre biosfera, eu expliquei o que significa bio. Quem é que lembra? Escreve aí embaixo. Bio significa vida. Pronto, deve ser alguma coisa ligada à vida. Isso mesmo, bioma tem tudo a ver com a vida. Sabe por quê? Porque bioma é o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetações que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, apresentando assim condições de geologia, climas semelhantes e que historicamente também sofreram os mesmos processos na formação da paisagem, resultando, sabem em quê? Resultando na diversidade de flora e fauna. Flora, vegetação. Fauna, animais. Isso que é bioma. E nós vamos estudar os 6 biomas que nós temos no Brasil. Que biomas são esses, Pro? Amazônia, são 6. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. São os 6 biomas que nós vamos estudar hoje. E para começar, vamos falar sobre o maior bioma do Brasil, que não é nada mais, nada menos que a Amazônia. Esse bioma, ele ocupa os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O bioma da Amazônia, ele apresenta uma flora rica com mais de 30 mil espécies de plantas. A fauna corresponde a cerca de 20% de todas as espécies do planeta. Não estou falando só do Brasil, não. 20% de todas as espécies do planeta, com cerca de 2 milhões de animais, sendo que os principais deles são como representantes aí da fauna amazônica, né? Que são muitos, 2 milhões, só que os principais são aí jabuti, jacaré, a sucuri, isso mesmo, a cobra sucuri, a onça pintada e a arara azul. E vocês lembram que na outra aula nós falamos sobre alguns animais em extinção? Olha aí 2 dos que nós estudamos, onça pintada e arara azul. Mas mais tarde nós vamos falar sobre isso. Outro bioma também é a Caatinga, que é esse lugar aqui, onde a Pro está, a Caatinga. O bioma Caatinga é o ecossistema predominante no Nordeste do Brasil. E nós somos Nordeste, nós moramos na Bahia, né? Feira de Santana. Então tem Caatinga em Feira de Santana. Nosso bioma também é Caatinga, só que nós temos 2. Um deles é bioma desses biomas é a Caatinga, e o outro nós vamos ver mais para frente um pouquinho, falar sobre ele, que é o da Mata Atlântica, tá? Mas voltando ao assunto bioma Caatinga, sua vegetação típica é seca e espinhosa, sabe por quê? Por causa da falta de chuva. A falta de chuva durante a maior parte do ano na Caatinga. Então, esse tipo de vegetação, ele consegue concentrar e guardar mais água dentro, não necessita de você ficar molhando o tempo todo, de ter água o tempo todo. Por isso que ele tem aqueles espinzinhos, né? Para evitar a perca de água. Porém, a Caatinga,
ela possui riqueza biológica e espécies que só existem nesse bioma. Sua vegetação típica, ela teve uma grande alteração, sabe por quê? Por causa da substituição dessa vegetação por pastagens, que é o local onde se colocam os gados, né? E pela agricultura. Então, nós tivemos aí, infelizmente, uma alteração muito grande na vegetação típica dessa região. Outro bioma que nós vamos também estudar, que é outro bioma brasileiro, é o Cerrado. Ele localiza-se principalmente no Planalto Central brasileiro. O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica em biodiversidade do mundo. A flora tem mais de 10 mil espécies de planta e a fauna representa aí 837 espécies de aves, 67 espécies de mamíferos, que são os animais que mamam, 150 espécies de anfíbios e 120 espécies de répteis. Esse é o nosso Cerrado. E além disso, ainda temos aí o bioma Mata Atlântica, que é um bioma que também aqui, ó, faz parte de Feira também. Feira ele tem dois tipos de bioma, a Caatinga e a Mata Atlântica. Ou seja, um município, um estado pode ter, ou uma região, pode ter mais de um bioma. É o caso de Feira de Santana, tem dois biomas, tem a Caatinga e tem a Mata Atlântica. Muito embora a maior parte do bioma de Feira de Santana seja a Mata Atlântica, com cerca de 69% do seu bioma. Os outros 31% é de Caatinga. O bioma Mata Atlântica, ele atinge totalmente ou parcialmente aí 17 estados brasileiros, com uma extensão que vai do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul. A região ela é caracterizada principalmente por estações bem definidas, assim, né? As estações do ano, períodos de seca, períodos de chuva, além da alta pluviosidade e também umidade, né? Esse é um dos biomas brasileiros que possui a maior biodiversidade, mas, infelizmente, só restam cerca de 27% da cobertura florestal original. 27%, somente isso. Por que, gente? Por que só isso? Por causa do homem, né, o ser humano, por causa da ambição que acaba destruindo as nossas matas. Outro bioma, Pampa. Vocês já ouviram falar no Pampa? O bioma Pampa, ele fica na parte sul do estado do Rio Grande do Sul e faz parte dos Pampas sul-americanos, que abrange aí a Argentina e o Uruguai. Isso mesmo. Um bioma não fica só em um país, não. Ele vai abrangendo ali outros países do lado também, tá? Então, nós estamos falando dos biomas que tem no Brasil, mas não significa que tem somente no Brasil. Tem também em outros países, certo? Grande parte da cobertura vegetal é ocupada pela agricultura e pela pastagem natural. Essa pastagem que não foi o homem que fez, aconteceu naturalmente, né? Então, não tem árvores ali, tem no máximo gramíneas ali. Outro bioma que nós vamos estudar é o Pantanal. Isso mesmo, quem é que já ouviu falar no Pantanal Mato-Grossense na televisão? Nós estamos falando dele mesmo. O bioma Pantanal é conhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra. Nesse bioma vivem animais de quase toda a fauna brasileira. O Pantanal é o bioma mais preservado. A criação de gado e o turismo são atividades econômicas importantes para essa região. E nós já falamos aqui sobre os 6 biomas brasileiros, né? Os 6 biomas. Ressaltando aqui que Feira de Santana, ela possui dois biomas, que é a Caatinga e a Mata Atlântica. E para nós compreendermos mais, eu irei colocar aí para vocês um videozinho sobre biomas brasileiros, certo?
Daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui especialmente contar uma história para vocês. Mas primeiro, eu prometo, vai ser uma jornada de muito aprendizado e diversão. Então eu proponho um desafio. Pegue uma folha e uma caneta e anote os pontos mais importantes. No final desse curta, você terá uma grande surpresa. A Terra. A Terra é a nossa casa. E como a nossa casa, nós devemos cuidar muito bem dela. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. Vamos conversar sobre os biomas. Mas vem cá, você sabe o que são biomas? Um bioma é um conjunto da vida vegetal e animal. Eles são determinados por fatores climáticos, que ocupam grandes estações geográficas. Então, biomas são espaços geográficos e apresentam um somatório de ecossistemas, vizinhos e semelhantes. Esses biomas eles podem se dividir em dois grandes grupos: os aquáticos e os terrestres. Nos biomas aquáticos, nós temos os oceanos e os rios. Nos terrestres, nós temos como exemplo a tundra, a floresta boreal, a floresta temperada, a floresta tropical, os campos e os desertos. Mas nosso objetivo é falar sobre a nossa casa, ou seja, os biomas brasileiros. Nós brasileiros, nós vivemos em ambientes naturais, ou seja, vivemos em 6 biomas diferentes. São eles: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Vem cá, você já ouviu falar sobre algum deles? Não lembra? Vamos lá então. Lembra que eu falei que aqui no nosso país existem 6 grandes biomas? O primeiro deles, talvez seja o mais importante, ele se acha a última bolachinha do pacote. É a Amazônia. É o maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Você sabia que além de ocupar um grande território, a Amazônia destaca-se pelo número de espécies, que equivale à metade de todas as espécies do nosso planeta. Além disso, estima-se que a Amazônia detém 1/3 de toda a madeira tropical do planeta. Ela também é conhecida pela grande quantidade de insetos e pela grande variedade de macacos e aves. Mas por trás de toda essa beleza, nós temos um problema. O desmatamento vem cada vez mais destruindo esse bioma tão importante para nós e para o mundo. Um problema que devemos conversar mais e, principalmente, cuidar mais. O segundo bioma da nossa lista é a Caatinga. A Caatinga é um bioma rico em biodiversidade e que ocupa cerca de 11% do território nacional. É um bioma que predomina a região Nordeste e sua vegetação é bem característica, com plantas suculentas e cheias de espinhos, adaptações ao clima seco da região. O próximo bioma é o Cerrado. Ele é o segundo maior bioma da América do Sul e destaca-se por seu grande endemismo, que é a presença de espécies exclusivas daquela região, e uma perda muito rápida da vegetação. O Cerrado pode ser comparado às savanas, localizadas na África e na Austrália. A principal característica da vegetação dessa região são as árvores com troncos retorcidos e as cascas bem grossas. Em seguida, nós temos a Mata Atlântica. Ela é formada por várias formações florestais e alguns ecossistemas associados. Sua biodiversidade é impressionante, mesmo após o bioma ter sido amplamente fragmentado. É uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, mas, infelizmente, é um dos biomas mais devastados do nosso país. Quase chegando no final, nós temos o Pantanal. O Pantanal é o menor bioma brasileiro, mas é também uma das maiores extensões de área úmida do planeta. É uma região ligada entre o Cerrado, o Chaco e a Amazônia.
E por último, mas não menos importante, nós temos o Pampa. Esse é o nosso bioma, aqui do Rio Grande do Sul. E ele é caracterizado, principalmente, por ser formado por uma vegetação herbácea e arbustiva. Esse bioma corre o grande risco de desertificação, devido ao mau manejo do solo, por causa da pecuária muito extensiva. Bem, então agora você conhece os biomas do Brasil. E o quão importante eles são para a biodiversidade do nosso país. O que nos faz refletir o quanto devemos cuidar e preservar dos nossos biomas, parando com o desmatamento e as queimadas, diminuindo a intensidade da agropecuária e a mineração, pois esses são os principais fatores que influenciam nos biomas, e nós somos os principais causadores deles. Então cuide do lugar onde você vive, porque se você cuidar dele, ele fará o mesmo. E aí, galerinha? Gostaram da aula? Pois é. Hoje, nós falamos sobre a organização do Brasil, né? Onde nós temos aí um mapa onde representa os biomas brasileiros, né? Que são aí quais? Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. E do outro lado nós temos aí um mapa político das regiões do Brasil, onde vai abranger aí os estados, sendo que cada grupo de estados forma uma região, né? A região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e região sul. E assim, que transformações ocorreram nesse período, né? Desde o período colonial até hoje no Brasil, que transformações ocorreram? Houveram várias, né? Tanto na organização geográfica do país em relação a esse mapa político, que foi reorganizado. Antes a gente tinha as capitanias hereditárias, que eram 15 capitanias, né? Hoje o Brasil já está organizado em estado, onde nós temos 26 estados no Distrito Federal, e houve uma outra organização ainda, que foi o agrupamento desses estados, que foram distribuídos em 5 regiões, né? E além dessas mudanças de organização da estrutura do Brasil, houve também alteração na própria natureza, né? Nós, na época da colonização, a gente tinha aí mais de 90% aí dos biomas intactos, né? E hoje não restam nem 60% do que nós tínhamos do período colonial. Então, houveram várias transformações. Óbvias que essas transformações ocorreram devido ao homem, né? A agricultura, ao pastoreio, né? O desmatamento, né? A retirada de árvores, tudo isso aí acabou alterando os nossos biomas, né? E continua alterando até o momento, certo? Nós vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês realizem a atividade direitinho, né? Que vocês tenham pontuado as coisas que vocês viram nos vídeos. Se vocês sentirem dificuldade, revejam o vídeo, vejam quantas vezes forem necessárias para que vocês possam aprender, compreender melhor o conteúdo que foi passado hoje, certo? Ficando por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.